Vamos lá, meus amigos, bem informativo aí, comentado já de número 78, né? Edição de 78. Tem um julgado aqui bem importante sobre impulsionamento, então fica aí até o final, tá? Bem, vamos lá começar pelo primeiro, indúbio pró sufrágio, né? Um princípio muito importante, principalmente para você que atua na defesa, porque a expressão indúbio pró sufrágio, que tem como origem, vamos dizer assim, ou como fonte de inspiração o indúbio pró réu lá do direito penal, ou seja, na dúvida não pode se condenar o réu, né? Tem que ter prova robusta para se condenar o réu, na dúvida se absolve. A mesma coisa aqui, mas em relação, tendo como uma relação indireta o voto popular. Então, na dúvida, eventual dúvida sobre a capacidade eleitoral passiva, ou seja, eventual impugnação à inelegibilidade, ou mesmo eventual cassação ao candidato eleito, deve-se privilegiar a sua elegibilidade. Por quê? Porque o voto popular, ele tem uma ponderação muito maior. Ele é soberano, sim, mas claro que o voto popular pode sim, entre aspas, ser destituído se ele for conquistado com base em abuso de poder. Mas se a eventual representação, né, por meio dessas provas aí, se viabilizar com uma representação duvidosa sob o ponto de vista probatório, na dúvida a gente considera a capacidade eleitoral passiva do candidato eleito, porque a soberania popular tem uma ponderação, né, uma valoração aí muito maior. Certo? Eleição suplementar e reeleição. O que o TSE entende? Que a eleição suplementar, a gente até destacou um julgado desse, depois dá uma olhadinha aí que a gente explicou com mais profundidade. Tá? A eleição suplementar, ela não caracteriza um mandato autônomo. Ou seja, se eu tiver uma eleição suplementar, certo? Essa eleição suplementar, eu contabilizo um mandato. Eu não posso somar a eleição ordinária, que teve como origem essa eleição suplementar, como um outro mandato. A eleição suplementar eu conto como se fosse o quadriênio completo. Depois dá uma olhada aí no aprofundamento que a gente fez desse julgado aqui, esse resto específico sobre eleição suplementar, tá? Bem, próximo, fatos supervenientes. Bem, aqui a gente tem uma briga grande, né? Porque os fatos supervenientes, que são aqueles fatos que acontecem após a formalização do registro, então, os fatos que acontecem após a formalização do registro são fatos que devem ser processados ou em registro de candidatura ou em R7, tá? A gente tem aquele probleminha que a gente já explicou aqui sobre a fronteira, não é o caso aqui desse julgado, esse julgado aborda outra coisa, que ele quer dizer o seguinte, ó, as inelegibilidades ou condições de elegibilidade podem ser analisadas em processo de registro de candidatura, mesmo que superveniente. Então, muito embora o RSED, né, que é o recurso contra expedição de diploma, seja a ação própria para analisar a inelegibilidade superveniente, ou seja, aquelas que ocorrem após o processamento do registro, essa inelegibilidade superveniente nada impede que, se o registro não estiver tramitando, elas podem ser arguídas ainda no registro, né? Até por uma questão de instrumentalidade das formas. Eu não preciso esperar lá a diplomação para arguir a inelegibilidade superveniente no RSED, né? Eu posso arguir essa inelegibilidade superveniente no registro, obviamente, se ele ainda estiver tramitando, tá? Bem, esse outro julgado aqui é um julgado sobre prestação de contas, tá? É bem interessante esse julgado aqui, porque ele fala de cancelamento de nota. O que acontece? É muito comum, claro, e a gente entendendo aqui que é a boa-fé do candidato, o candidato encomendar um serviço e por algum motivo esse serviço não é entregue. Só que, por algum motivo também, a empresa ela expediu a nota fiscal, né? expediu a nota fiscal eletrônica, principalmente hoje em dia com a facilidade da nota fiscal eletrônica. Né? Então ela expediu em nome do candidato fulano. Só que esse serviço não foi prestado. Como esse serviço não foi prestado, esse banco de dados da Receita Local, seja do município ou do estado, ele vai ter um confronto de dados com a base da Justiça Eleitoral. Isso vai aparecer como uma despesa para o candidato na base de dados da Justiça Eleitoral. Então, se o candidato não demonstrar o cancelamento dessa nota fiscal, vai aparecer aqui uma omissão de despesa, / omissão de receita. Então, é o ônus do candidato, do prestador, demonstrar ou pedir o cancelamento
dessa nota fiscal, sob pena aí de ter irregularidade anotada como omissão de despesa. Certo? Bem, e o último julgado aqui sobre impulsionamento, a gente já destacou ele aqui uma outra vez, mas é preciso reiterar esse ponto aqui específico, porque se tentava fazer aquela distinção, né? Eu não posso fazer um impulsionamento negativo, né? Só para a gente lembrar. Eu posso pagar para fazer impulsionamento de conteúdo na internet, desde que esse impulsionamento seja positivo. Não posso fazer um impulsionamento negativo. Aí tentava-se fazer aquela distinção. Bem, não posso falar mal do meu adversário, mas eu posso fazer uma crítica ao meu adversário. Até você entende que não, eu não posso nem falar mal no sentido de não ser uma crítica, né, só ofensa, como eu também não posso fazer uma crítica, ainda que seja uma crítica pertinente, né? Professor, isso quer dizer que eu não posso fazer crítica ao adversário? Pode, mas a forma não pode ser por meio de conteúdo impulsionado, tá? A mesma coisa, por exemplo, eu posso fazer uma crítica ao meu adversário no outdoor? Não posso, porque a forma é proibida, mas eu posso fazer crítica ao meu adversário desde que eu respeite a forma. Certo, meus amigos? Bem, esses aí foram os julgados, né, no nosso julgado já, edição de número 78. Não se esqueça, por favor, de curtir, comentar e compartilhar. Não se esqueça também de ingressar em nossa oficina de Direito Eleitoral. O link vai ficar aqui na descrição. Também segue a gente lá no Instagram. Não esquece, porque todo dia também tem conteúdo mais curto lá, né, que a gente costuma aprofundar muito mais. Tá bom? Forte abraço e até a próxima.